Olá, meu nome é Débora Prudêncio e agora nós vamos para mais um episódio da série Descanso. Na série de hoje eu vou falar para vocês o que tem nos cansado pra caramba. Nós estamos perdidos, é isso mesmo. Existem alguns sintomas de que nós estamos perdidos e às vezes a gente tem uma cabeça muito dogmática, regrada e religiosa de pensar sobre o conceito perdido, né? Jesus diz, eu não vim para aqueles que são sãos, né? Eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para os perdidos. Mas, ou seja, não tem como Jesus operar na nossa vida, não tem como Ele ser resposta na nossa vida se a gente não ter a atitude humilde de reconhecer que nós estamos perdidos. E às vezes a gente pensa assim, perdido é o cara que tá lá drogado, perdido é a prostituta, perdido, enfim, perdido é aquele que tá roubando, enfim, aquele que está adulterando. A gente pensa em coisas assim e a gente não se dá conta de que a partir do momento em que eu estou fazendo aquilo que eu não deveria estar fazendo, a partir do momento em que eu estou onde eu já não deveria mais estar, isso já é um sinal de que eu estou perdido. E hoje eu vou trazer para vocês alguns sintomas e alguns sinais que mostram pra gente que nós estamos perdidos. Bom, o primeiro ponto que evidencia que nós podemos estar perdidos é a idolatria. A idolatria, mais uma vez, não é algo religioso que a gente pensa, né? Olha, não fazer imagens, enfim. Às vezes a gente tem algumas imagens mentais dentro de nós daquilo que a gente gostaria de se tornar. E quem sabe o nosso templo de adoração tem sido o próprio celular, a própria tela do celular. Nós nos tornamos parecidos com os deuses, né? Com o nosso Deus. Então quando você olha pra você, quando você olha no espelho, você lembra de quem? Quem tem sido o seu Deus? E muitas vezes aquilo que a gente tem idolatrado é realmente o tanto de seguidor que a gente tem na rede social, os nossos status, os nossos reconhecimentos diante das pessoas, e a gente não percebe que esse Deus, ele pede algo muito caro em troca. Além de nos dar o cansaço como ônus, ele pede algo que nos é de direito e nos foi dado de direito desde quando Jesus morreu na cruz por nós, que é a nossa paz. Jesus é o príncipe da paz. A palavra diz, né, que o reino de Deus é paz, amor, alegria e justiça. Ou seja, a partir do momento em que você tem adorado coisas que não esse Deus que traz paz, amor, alegria e justiça, você está dando para esse Deus algo que é precioso, algo que é seu de direito, que é a sua própria paz. E você tem se cansado, e você tem se ocupado, porque esse Deus com certeza coloca na sua imaginação o sentimento de insatisfação, de falta de gratidão, de que você precisa de um pouco mais, de que não é o suficiente o que você tem, que não dá para começar com aquilo que você tem, enfim, um sentimento total de insatisfação. E com tudo isso ele te leva no nível de ansiedade elevado a ponto de roubar a tua paz, aquilo que é seu, aquilo que te é de direito. Tem um versículo que Jesus fala com Marta e Maria, né? Todo mundo gosta de falar muito de Marta, né? A Marta fazia aquilo e dá a impressão que a Marta era uma mulher ruim, né? Falava, nossa, Maria escolheu ficar contemplando a Jesus. Imagina, num tempo onde as mulheres não eram tão bem-vindas assim entre os homens. O lugar da mulher era realmente na cozinha. Marta estava nada mais, nada menos do que cumprindo um protocolo da época de que, imagina, Jesus estava com seus discípulos, estava lá com Lázaro, suponho que é o irmão das duas, né? E aí, lá entre os homens, aquela conversa, e Marta estava o quê, gente? Estava trabalhando, estava ali, fazendo as coisas para comer, para receber os homens, enfim. E Maria, totalmente ousada, e aí vem Maria quebrando um paradigma, né? E a gente pode trazer para nossa realidade também, às vezes a gente quer estar em lugares que são óbvios, que a gente fala assim, eu deveria estar nesse lugar. Pô, Marta estava no lugar que ela deveria estar. E aí, quando a gente olha a Maria, totalmente disruptiva, totalmente quebrando paradigma, enfiada lá, e aí Jesus ainda chama a atenção de Marta. Eu acho que a cabeça de Marta falou assim, mas espera aí, eu tô fazendo a minha obrigação. O normal das mulheres é estar na cozinha, preparando as coisas para que, né, os convidados possam comer. Eu tô no lugar certo. Que Maria que se enfiou aí no meio dos homens para poder ouvir a tua palavra? E ele diz assim, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando Jesus está dizendo isso para Marta, ele está dizendo assim, Marta, você não está só fazendo as coisas para me receber. Você se preocupa com muitas coisas. Tem uma mensagem, né, entre linhas. Jesus sabia das coisas, né, gente? Pô,
Jesus era ligado, ele lia comportamento, ele lia as intenções, ele tinha o Espírito de Deus, ele discernia o que estava no coração do outro. E ele falou assim, olha Marta, eu vou te dar aqui uma indiretinha. Você está realmente muito ocupada, trabalhando para trazer a comida aqui, para receber as pessoas, mas Marta, eu tô te flagrando faz tempo. Você anda ocupada com muitas coisas, você anda atarefada com muitas coisas. Se duvidar, você tá aqui fazendo esse negócio, sua cabeça tá em outro lugar. Quem aí se identifica? Total, me identifico. E aí ele diz assim para Maria, pois escolheu a boa parte, tá dizendo que, e aí ele fala uma outra coisa, né? O pouco é necessário, ele tá dizendo, Marta, você se preocupa com várias coisas, mas com o necessário você não está se ocupando, você não está realmente dando atenção para o que é necessário. E o que era necessário naquele momento? Ter um momento com Jesus. Maria, entendeu? Por estar antenada, falou assim, nem que eu vá contra o que é lei aqui, o que é regra aqui. Eu estou discernindo, eu estou entendendo que o momento de agora é um momento de adoração. O momento de agora é aproveitar Jesus, porque daqui a pouco ele vai para as andanças dele aí, pregar, curar e libertar. E Jesus está aqui na minha casa hoje. E ele diz, Marta, diz para Marta, Maria escolheu a boa parte. Ou seja, nós temos muitas partes para escolher. Muitas coisas para escolher, muitas vozes para ouvir, muitas coisas para fazer. Mas será que nós estamos fazendo aquilo que é necessário? Será que a gente está tendo a sensibilidade e o silêncio necessário para ouvirmos aquilo que a gente tem que fazer neste momento? Não é que Maria não ia ajudar Marta depois, lógico que ela ia ajudar, não é verdade? Mas ela discerniu que naquele momento o necessário era aquilo. E eu te pergunto, o que é necessário agora? Porque assim, se Marta estava se preocupando demais, talvez o próprio Deus dela naquela época eram as muitas tarefas. E às vezes os nossos muitos deuses que a gente vai aí adorando nos dispersa do único Deus capaz de nos fazer discernir aquilo que é necessário neste momento. Então o que acontece? Muitas vezes a gente até pensa o seguinte, eu penso que Marta também pensava dessa forma, eu vou deixar tudo pronto, eu vou fazer a melhor comida, Jesus veio na minha casa, depois todo mundo vai saber que Jesus veio na minha casa, e ela estava pensando em entregar o resultado, ela estava super atarefada, pensando em entregar o melhor dela ali, mas na atitude de fazer. E na verdade, Deus não quer que você faça nada. Como assim? Não, ele não quer que você faça nada, ele quer fazer com você. Quando Deus pensou em você como um projeto, como uma extensão dele aqui na Terra, só tem uma coisa que ele pensou, relacionamento. E aí, eu tô aqui para te falar que Maria escolheu a melhor parte porque ela escolheu, primeiro, descansar. Primeiro, ouvir a voz que realmente dá uma direção daquilo que ela deve fazer. Então, ou seja, o descanso é a primeira parte. Sabia? O descanso é a primeira coisa que você tem que fazer e ter como rotina, né? Silenciar para você ouvir a voz de Jesus e saber aquilo que é necessário, aquilo que é prioridade, aquilo que deve ser feito. E assim você não vai se cansar. E mais do que isso, porque quando você, digamos que isso é uma primícia, é um princípio, quando você descansa em primeiro falar com Deus, em primeiro ter intimidade com Deus, você não tem só a direção certa, ele já começou a participar do seu processo. Ele já começou a participar do seu resultado, entende? Então quando ele pensou em você, ele pensou assim, peraí, eu vou me relacionar com essa pessoa, ela vai ouvir a minha voz e ela vai fazer aquilo que deve ser feito e ela não vai se cansar. Ela não vai precisar se cansar, porque o estado de plenitude na minha presença, estar na minha presença, é o descanso. Ou seja, o descanso não é só lá um dia da semana que você tira para descansar. O descanso não é só o feriado, o descanso não é só... Não, o descanso é um estilo de vida. Então, quando você descansa em Deus e você inclui Ele, você tira momentos para ter intimidade com Ele, Ele já começou a fazer aquilo ali. E aí, da mesma forma que Ele te deu a direção para você dar onde você tem que ir, do que você deve fazer, Ele vai junto com você. E aí você não se cansa. E mais do que isso, você vai cruzar com as pessoas que você tem que cruzar, você vai ter ideias que você realmente tem que ter, você vai ter os recursos que você realmente tem que ter. Porque quantos de nós, às vezes, foi buscar recursos humanos e financeiros e oportunidades de crescimento em lugares que a gente chegou e falou assim, cara, não tem nada para mim aqui. E aí quando a gente para pensar e fala assim, no lugar que eu tava tinha. Parece que eu tô entendendo que eu devia estar onde eu devia.
Peraí, não deveria nem ter saído de onde eu saí. Mas a gente sai fazendo, a gente sai como Marta, querendo entregar, querendo fazer, querendo realmente esse reconhecimento, e a gente não para ouvir a voz daquele que diz, isso é necessário e isso não é necessário. E só para acrescentar essa parte de que nós devemos prestar atenção qual é o tipo de Deus que a gente está adorando, se a gente tem feito como Marta, que está adorando todas as outras ocupações do que Maria, que está realmente adorando a Jesus, a gente precisa reconhecer que, não vou nem dizer que reconhecer que você está errado, né? Nem vamos com esse tom de acusação, mas reconhecer que você está cansado. Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, ou seja, não tem como experimentar esse descanso, não tem como experimentar realmente esse alívio de Cristo se a gente não reconhecer a Ele. Eu tô cansada, eu peguei mais coisa do que devia, eu tomei direções que eu nem deveria ter tomado, eu me envolvi em situações que eu não deveria ter me envolvido e eu estou cansado. E entregar para Ele, porque em troca disso a gente vai dar para Ele esse jugo pesado, esse jugo cansado, e Ele está dizendo, porque eu sou manso e humilde de coração. Em troca Ele vai devolver a humildade, que é a simplicidade da vida, né? Encontrar a abundância nas coisas simples, nas coisas que realmente merecem o nosso contentamento e a nossa gratidão. E Ele fala, e eu sou humilde de coração, e eu sou manso. Essa leveza de vida mesmo. É essa a proposta de Cristo quando a gente tem a humildade de reconhecer que nós estamos cansados. O segundo ponto que evidencia que nós estamos perdidos é não ter clareza de identidade e propósito. E algumas pessoas me falam, Débora, você fala tanto de identidade e propósito que eu não entendi ainda esse negócio de identidade e propósito. É muito simples. Foi contado pra gente muitas mentiras de que o nosso valor está naquilo que a gente faz. Não. Pode até ser que o seu reconhecimento diante das pessoas esteja assim nos seus resultados, na sua entrega. Mas o seu real valor não está naquilo que você faz, está naquilo que você em quem você está se tornando a cada dia. Porque imagina se você for os seus resultados. Se amanhã, por exemplo, você mudar de profissão, o que você pode, a sua profissão não é a sua identidade, pasmem. Tem muita gente que pensa que aquele crachazinho lá que a empresa te deu, aquilo ali é a sua identidade. Não, não é a sua identidade. E aí, quando você sai daquele lugar e você não gera resultados como aqueles lá, você vai para um outro lugar, para uma outra atividade e você tem que gerar outros tipos de resultados. Você vai ficar confuso na sua identidade. Então, o que você precisa? Primeiro, ter identidade clara, quem você é. O primeiro ponto, que é a gente adorar quem a gente deve adorar e descansar em Jesus, é uma das formas da gente ouvir a voz que chama a nossa identidade à existência. A palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é que nos tornamos filhos, assim como Cristo. Cristo é o primogênito. É como se Jesus fosse nosso irmão mais velho, ele é o exemplo a ser seguido. E quando a gente entende isso, a gente entende que Cristo era filho. Só que desde quando a gente nasceu é colocado sobre nós uma mentalidade escrava, de tarefeiros, né? Eu gosto de chamar a pessoa que fica ocupada procurando coisa, não consegue descansar, é o tarefeiro. Ele acha que ele está fazendo e ele acha que ele está sendo produtivo. Produtivo é a pessoa que faz mais com menos, mas ela faz o que tem que ser feito, entendeu? Tem uma pegada estratégica por trás disso, é você fazer aquilo que precisa ser feito. Não exige muita sensibilidade para isso. Então, quando você é um tarefeiro, você começa a ter uma mentalidade de escravo tão grande que você esquece quem você é. E a partir do momento que as pessoas param de elogiar aquilo que você faz, ou você recebeu menos like, ou se você perdeu um seguidor, ou se o seu chefe te deu uma bronca, a partir daquele momento começa um mimimi, porque você não entendeu que a sua identidade não é só aquilo que você entrega. Aliás, ela nem é aquilo que você entrega, é aquilo que você é aquilo que você se torna. E o que é o propósito? O propósito é uma extensão de você. Se eu entendo que eu sou filho, filho é o quê? Filho tem segurança, filho tem sentimento de ser aceito, e toda pessoa que é aceita, ela se sente amada. Então quem se sente amado ama. A pessoa que se sente segura provê confiança para outras pessoas também. Porque se eu sou uma pessoa segura, isso está na minha identidade de filho, eu vou passar para as pessoas confiança, eu vou transmitir confiança, porque esse é o grande resultado da segurança. Então, a gente precisa cultivar uma mentalidade de filhos. Filho aceita ser cuidado, filho aceita parar, filho aceita recomeçar porque ele confia no pai, filho entende que ele tem segurança. Então, assim, a gente precisa se relacionar com o nosso Criador, o nosso pai.
É Ele que vai nos ensinar a sermos filhos. E a partir dessa mentalidade, eu começo a fazer com senso de propósito. E em cada entrega minha, não é só uma entrega, tem uma extensão de quem eu sou ali. Aí é diferente de ser tarefeiro. Você entende? Então, o segundo ponto aqui nosso é: estamos perdidos porque não sabemos a nossa identidade e não sabemos o nosso propósito. Se liga nisso. E o terceiro ponto que mostra que nós estamos perdidos, às vezes perdidos até dentro da igreja, né? Estamos lá, né? Glória a Deus e tal, e estamos perdidos dentro da igreja. É falta de revelação, gente. Porque não adianta ler a palavra, porque só a palavra ela é morta. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça. Ou seja, a partir do momento em que eu acho que conhecer a Deus é uma coisa simplesmente de lei, de regra, e que eu faço e eu tenho, e se eu não faço, eu não tenho, isso não é revelação. Revelação é quando você entende que aquilo que você lê tem uma mensagem de Deus para você e tem algo não óbvio que Ele quer te mostrar. Aliás, óbvio, porque é tão óbvio que a gente está tão cansado que a gente não consegue prestar atenção no óbvio que Deus quer dizer ali nas entrelinhas. E às vezes Ele fala com a gente, às vezes não vai ser só lendo a Bíblia, às vezes numa caminhada, às vezes assistindo alguma coisa, um filme, enfim, é tão lindo, é tão poético como Deus se revela para nós. Eu acho tão artístico, e não no sentido apelativo, mas no sentido sutil da coisa. O jeito que Deus se revela para nós, de um jeito muito poético, muito bonito, e às vezes a gente não presta atenção. E como aquilo ali, um gesto, pode nos transformar. Mas nós estamos muito ocupados, muito perdidos, e a gente não consegue sacar. Outra coisa que mostra que Deus quer falar com a gente e quer se revelar a nós, e que nós não devemos ser movidos somente pela palavra morta, mas pela palavra vivificada pelo Espírito, é que diz assim, ó: coisas que ouvidos nenhum ouviram e olhos nenhum viram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Quando eu busco a Deus, isso é um movimento voluntário de que eu quero ter intimidade com Ele. Você conta alguma coisa que é segredo seu aí da sua vida para qualquer pessoa? Então, Deus é uma pessoa. Eles se revelam para aqueles que têm intimidade com Ele. Eu só conto coisas na minha vida para quem é o meu íntimo. Então, Deus também, Ele tem coisas para revelar para aqueles que o buscam com intimidade, com intensidade. E intimidade não tem a ver com que todo mundo saber que, nossa, eu amo a Deus, nem saber sua religião. É simplesmente ver que Ele habita em você porque você busca Ele. Intimidade, porque nós somos a média das pessoas que a gente convive. Então, se você convive com Ele intimamente, é impossível você não refletir aquilo que Ele é. Entende? Eu vou dar um exemplo bíblico, né, para vocês entenderem o que é se mover por uma revelação. Porque assim, quando a gente sai fazendo as coisas sem a gente ter uma revelação, sabe, quando a gente vai tomar as nossas decisões e a gente realmente não tem uma revelação, isso pode levar você, porque assim, melhor do que fazer a coisa errada, se distrair no meio do caminho com a coisa errada, é não fazer. Tá? Até eu gosto muito, me falavam assim antigamente, ó, se você não sabe o que fazer, você pergunta. É melhor você perguntar do que você começar a fazer um negócio errado. E é verdade, porque a gente perde tempo, entende? Então tem duas passagens que me marcam muito enquanto Pedro. Eu não sei se é porque o meu temperamento é como o do Pedro, que eu me identifico muito com ele. E tem uma hora que Jesus fala assim: e vocês, Jesus começa a perguntar, viu, o que as pessoas estão falando quem eu sou? O que elas estão falando? Eles falam que você é Abraão, que você é Moisés, falam que você é o Elias. E aí Jesus fala assim, e pra vocês, quem que eu sou? Vocês já sabem quem eu sou de verdade? Ele fala assim, ó, e vocês dizem o quê? E Simão respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas porque o meu Pai que está no céu revelou para você. Ou seja, não foi ninguém que falou para Pedro. Pedro começou a andar com Jesus, ter intimidade com Jesus, e ele teve sensibilidade tamanha para discernir que aquele cara que estava andando com ele não era qualquer cara. Era Jesus, era o Filho de Deus. E aí, o próprio Jesus disse, não foi carne, não foi sangue, entendeu? Não foi uma matéria, entende? Não foi assistindo um documentário, não foi conversando com ninguém. É no Espírito que foi revelado isso para Pedro, e Pedro entendeu. Uma outra coisa que eu gosto muito, porque assim, a partir do momento em que você tem uma revelação, eu acho que tem gente que está ouvindo esse vídeo, com certeza já tem uma revelação, já deveria estar se movendo, mas eu não tenho recurso.
Você recebeu uma palavra, você recebeu uma revelação. Isso faz sentido. Comece agora, entende? Porque senão isso não vai ser fé. E eu vou dar um exemplo, né? Claro, do Pedrão, mais uma vez. Estava lá a multidão, a gente sabe que tinha os discípulos e a multidão. A multidão ia atrás de Jesus porque eles queriam milagres, eles queriam libertação, enfim, eles queriam aquilo que Jesus tinha para dar. E os discípulos eram caracterizados como os discípulos porque eles seguiam Jesus, eles queriam aprender com Jesus e eles queriam ter o caráter transformado como o de Cristo, para poder prover para as pessoas o que Cristo também provia. Então tinha toda uma diferença aí de relacionamento também. E aí o que acontece? Jesus começou a falar, olha, aquele que ama mais o seu pai e sua mãe não é digno de ser meu discípulo. Aquele que ama a si mesmo mais do que a minha vontade não é digno de ser meu discípulo. Aí a multidão já tipo... vai ser um pouco difícil, porque, né, eu tenho que ir lá enterrar o meu pai e minha mãe. Daí Jesus já deu uma palavra. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Me segue. Ele começou a falar coisas que, peraí, tem um posicionamento aí para seguir Jesus, para viver esse propósito, né? E o propósito que eu falo é o seu próprio propósito de vida, porque ele é a resposta. E aí, ele pega e olha para os discípulos. Ele viu que, de 5.000 pessoas ficaram 100. Aí ele olha para os 12 discípulos e fala assim, ei, vocês, eu gosto de contar da seguinte forma, e vocês vão ralar peito ou vocês vão ficar junto? Ou a gente tá junto, tá fechado até o fim. E aí, Pedro, mais uma vez, por revelação, fala assim, para onde nós iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. Gente, como assim? Jesus começou a dizer para Pedro que iam ter situações de sacrifícios, de renúncias e posicionamento, enfim, e ele... Não, peraí, nunca, depois que eu entendi que você é filho do Deus vivo, não está em cogitação te abandonar, pelo menos no meu consciente não, né? E ele fala assim, só você tem a palavra, ele entendeu que assim, o principal ele era ouvir a voz de Cristo, ele tá com Cristo porque é a palavra de vida eterna, a palavra revelada, a palavra que nos leva a fazer coisas que realmente vão gerar frutos eternos e não frutos temporários. E eu acho isso incrível, Pedro continuou se movendo. E como que foi a história de Pedro? Pedro errou. Pedro negou Jesus 3 vezes, tanto que tem uma hora que Jesus fala assim, afasta de mim, Satanás. Quando Pedro começa a falar que ele não vai para a cruz, ele fala assim, afasta de mim, Satanás. Então até umas bordoadas ele levou de Jesus. Imagina, Jesus chamou ele de Satanás, mas porque Jesus entendeu e discerniu qual é o espírito que estava influenciando Pedro naquela hora. E aí Pedro nega Jesus 3 vezes, só que Jesus aparece para Pedro, porque ele sabia o destino de Pedro. E aí é nesse ponto que eu quero falar para você. Quando você tem uma palavra revelada e você não se posiciona, ou quando você não busca uma palavra revelada para você tomar o seu posicionamento, você vai mais do que fazer coisas e vai se cansar. Você não vai chegar no seu destino. Palavras reveladas geram destino. Uma palavra revelada, uma palavra que veio de Deus para a sua vida, ela gera destino. E quando você age em direção dessa palavra, você está indo em direção ao seu destino. E qual que foi o destino de Pedro? Mesmo ele negando Jesus 3 vezes, Jesus ressurreto aparece para ele, chama uma conversa tete a tete, longe dos outros discípulos e fala assim, Pedro, você me ama? E Pedro fala assim, eu te amo. E aí Jesus fala assim, apacenta minhas ovelhas. E aí ele fala de novo assim, Pedro, você me ama? E ele fala, eu te amo. E ele fala assim, apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez que Jesus pergunta isso para Pedro, eu acho que Pedro fala assim, acho que Jesus tá surdo, eu sou ruim demais. E ele fala assim, Pedro, você me ama? E aí Pedro fala assim, Jesus, você sabe de todas as coisas. E aí o que acontece nessa hora? Jesus diz assim, apacenta minhas ovelhas. E vai ter um tempo, Pedro, que você não vai ficar escolhendo aonde você vai. Por amor de mim, você vai morrer por mim. Aquela palavra revelada, sabe aquela primeira palavra revelada? Você é Cristo, Filho do Deus vivo. E aquele posicionamento com a palavra revelada de eu não vou para nenhum lugar, eu vou seguir o Cristo, Filho do Deus vivo, conforme a palavra revelada que eu tive, gerou a Pedro o destino que Jesus viu nele, desde quando Jesus bateu o olho nele, que ele era um chucro, que ele era um pescador, porque Pedro era grosseiro, ele era todo estabanado, todo emocional. Só que Jesus já tinha visto nele quem ele poderia se tornar. E quando Pedro se posiciona para apacentar essas ovelhas, o que acontece? Primeira pregação de Pedro, 3.000 convertidos. Espírito Santo desce e a galera começa a orar em línguas. Você tem noção o poder de uma palavra revelada? E Pedro se tornou o Pedro que a gente conhece hoje. Uma palavra revelada pode trazer o seu destino. E uma palavra que não foi revelada, você se mover por palavras que não tem uma revelação, não tem uma busca de intimidade com Deus, pode ser muito arriscado, porque às vezes você está se ocupando e indo para um destino completamente diferente daquilo que Deus sonhou para você quando Ele escreveu todos os seus dias
dias, como diz lá em Salmos, porque Deus escreveu todos os nossos dias. Inclusive escreveu o nosso nome na palma da mão dele. Olha que Deus mais personalizado que a gente tem. Olha quanto amor, olha quanto cuidado, olha como a gente não está aqui por acaso. Então você quer descansar? Pare de ser um perdido, pare de idolatrar as coisas erradas, pare de ficar se movendo sem antes buscar a sua identidade e o seu propósito com identidade. E pare de se mover por coisas óbvias, por aquilo que todo mundo está fazendo. Vai ouvir o que Deus está dizendo e busque uma palavra revelada nele. Se esse vídeo faz sentido para você, curta, compartilhe e deixe seu comentário, porque quando Deus falou isso ao meu coração, foi algo muito específico, foi algo que eu entendi que eu nem precisava ser a Débora de antes que eu estava sendo e que eu poderia ser uma nova Débora. Mande para pessoas que você acha que elas estão totalmente perdidas aí, para que elas possam se encontrar na identidade, no propósito e seguir a vida delas segundo uma palavra revelada, específica e não ficando cansado aí à torta e direita.